Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de português e nós vamos falar, sabe de quê? De convite. Vamos ver o que a gente tem na nossa aulinha hoje? Olha só, pessoal, nós vamos ter história infantil. Que história será? Nós vamos saber o que é um convite. Vamos conhecer quais as características do convite, vamos fazer análise linguística de uma letra especificamente, tá bom? E eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse momento, porque a gente vai agora conhecer essa história. Lembra da aula passada que nós falamos dos contos de fadas? Pois hoje nós vamos continuar falando de contos de fadas. E essa historinha que vocês vão assistir agora, ela é um conto de fadas, tá bom? Vamos lá? Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina que morava com a sua mãe em uma casinha perto do bosque. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque sempre usava um capuz dessa cor. Um dia, sua mãe fez doces, os colocou numa cesta e pediu para Chapeuzinho levar para a vovó. Mas avisou para ela tomar muito cuidado e não falar com nenhum estranho. Andando pelo bosque, Chapeuzinho encontrou um lobo que perguntou onde ela estava indo. Chapeuzinho parou para falar com ele e respondeu que estava indo levar doces para a vovó. O lobo desejou boa sorte e falou para que ela também levasse flores para a vovó. Então, o lobo saiu correndo por um atalho e chegou primeiro na casa da vovó. Fingindo ser a netinha, o lobo bateu na porta e, quando foi recebido pela vovó, engoliu ela. O lobo entrou na casa, vestiu as roupas da vovó e ainda deitou na cama dela. Em seguida, entrou a Chapeuzinho, que ficou surpresa quando viu a vovó. Chapeuzinho disse que a vovó tinha orelhas e olhos muito grandes. Vestido de vovó, o lobo respondeu que era para ver e ouvir melhor. Então a menina perguntou por que a vovó tinha uma boca tão grande. O lobo levantou rápido da cama e gritou que a boca grande era para engolir a menina. Chapeuzinho saiu correndo e gritando pela casa, e o lobo foi atrás dela. Um lenhador que passava perto da casa ouviu a gritaria e resolveu ajudar. O homem entrou na casa e lutou com o lobo para salvar a menina e a vovozinha. Perdendo a briga, o lobo saiu correndo para nunca mais voltar. E finalmente, Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha puderam comer seus doces em paz e viveram felizes para sempre. E aí, crianças, vocês gostaram da história? A Chapeuzinho Vermelho não obedeceu à mamãe, não foi? Por isso terminou acontecendo uma coisa que não era legal. O lobo engoliu a vovozinha. E quem foi mesmo que salvou a Chapeuzinho Vermelho e a vovó do lobo? O lenhador. Então, gente, olha só. Nessa história, nesse conto de fadas, que a gente assistiu hoje, existem várias versões. E assim como existem várias versões, existem também vários livros. Olhem aqui quantos livros diferentes, com histórias diferentes, né? Com algumas versões diferentes, a gente tem da Chapeuzinho Vermelho. Então, olha aqui. Tem essa Chapeuzinho Vermelho, tem essa Chapeuzinho Vermelho, tem esse daqui, olha aqui. São autores diferentes que resolveram escrever o conto Chapeuzinho Vermelho. Olhem aqui, tá? Mas tia Cris, mas o que isso tem a ver com convite? Já vocês vão saber. Mas para que a gente possa falar de convite, a gente precisa saber o que é um convite, não é? O que é um convite, vocês já sabem?
Já? Tia Cris trouxe aqui uma informação muito importante para vocês. Olha só, o conceito é um gênero textual com finalidade de estabelecer uma comunicação sobre um determinado evento. Uma festa, um casamento, um batizado, uma inauguração. Existem vários eventos que são necessários um convite, tá? Assim sendo, todas as informações contidas nele devem ser claras para que o leitor compreenda a mensagem. Então, esse convite ele não pode ter muitas informações, ele precisa ser bem objetivo, claro e objetivo. O local, a data, o motivo do evento, tá bom? Eu não posso fazer um convite sem dizer o que vai ter. Por exemplo, uma festa de Halloween, eu tenho que dizer que vai ser uma festa de Halloween para que as crianças, para que os convidados possam ir fantasiados. Um aniversário, eu tenho que avisar que é um aniversário, quantos anos a criança está fazendo ou a pessoa está fazendo, tá? Essas informações elas precisam ficar bem claras no convite, tá bom? E aí, por exemplo, quando a gente quer reunir os amigos, quando a gente quer celebrar um aniversário, um casamento ou qualquer outro acontecimento importante, a gente utiliza o convite, certo? Você já recebeu um convite por escrito? Já? Em que situação você recebeu um convite? Foi aniversário, foi formatura, a titia, a mamãe, a vovó, alguém já se formou e convidou a sua família? E um casamento, você já foi um casamento que vocês receberam um convite? Já ou não? Você já convidou alguém para um evento, para o seu aniversário, ou para o aniversário da mamãe, ou da titia, ou da vovó, e vocês auxiliaram, vocês ajudaram a fazer a entrega dos convites? Já aconteceu isso com vocês ou não? Vocês podem depois conversar com a mamãe, tá bom? Para lembrar se já fizeram um convite, se vocês têm algum convite guardado em casa, para que vocês possam perceber isso que eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? Olhem só, você conhece a personagem que tem nesse convite? É uma personagem do conto de fadas. Existem várias festas que têm como temática central os contos de fadas, vocês sabiam? Por exemplo, festa de formatura do ABC, ou lá do 5º ano, ou mesmo formatura de faculdade. As pessoas resolvem utilizar os personagens dos contos de fadas. No aniversário também, por exemplo, nesse aniversário aqui, quem é a personagem principal desse aniversário? A Branca de Neve, não é? Então, o aniversário provavelmente vai utilizar as cores amarelo, vermelho e azul como cores principais da decoração. Vamos ler o que está escrito no convite? Então, olha só. Em um mundo de fantasia, encanto e magia, celebramos o 4º ano do reinado da princesa Mariana. Então, de quem será o aniversário? Da Mariana. E quantos aninhos ela vai fazer? 4 anos. Que dia vai ser? Prestem atenção, aqui tem essa informação. Dia 27 de janeiro, às 20 horas, na rua Barcelona 122, é o número da casa. Na verdade, não é a casa, é o salão de festas, certo? Então, aqui a gente tem várias informações que são importantes para aquela pessoa que vai ser convidada. Ela vai ler a mensagem, ela vai entender o motivo desse convite. Mas olha só, nessa versão da Chapeuzinho Vermelho, as personagens também enviam convites, vocês sabiam? Então, como é o nome dessa história? Na história, A Verdadeira História de Chapeuzinho Vermelho, tá? Nesse livro, o lobo ele escreve para Chapeuzinho Vermelho uma carta pedindo para que ela ajude ele a ser bonzinho. E aí, quando o lobo consegue ser bonzinho e ele se torna famoso na floresta, sabe o que acontece? A Chapeuzinho fica com ciúmes das atitudes do lobo, dos amigos que ele fez na floresta, e aí ela resolve
pregar uma peça no lobo. Ela envia um convite para o lobo, tá? E vocês... Então, ela criou um plano e resolveu enviar um convite para o lobo. Vocês querem conhecer o convite que a Chapeuzinho enviou para o lobo? Vamos lá? Olhem só. Querido lobo, por favor, venha à minha festinha especial amanhã à tarde. Vai ter um monte de comida gostosa. Com carinho, Chapeuzinho Vermelho. PS, não falte. Então, a Chapeuzinho Vermelho convidou o lobo para uma festa que vai acontecer quando? Amanhã à tarde. E essa festa vai ser na casa de quem? Não tem essa informação, né? Mas com certeza vai ser na casa da Chapeuzinho Vermelho. Mas seria interessante que a Chapeuzinho Vermelho tivesse dito, não é? Na minha casa. Mas ela disse, venha à minha festinha especial, tá? Olhem só, então, para que a gente possa conhecer as características do convite, desse gênero textual, que é uma comunicação entre a pessoa que convida e a pessoa que é convidada, tá? Por exemplo, o aniversariante ou a família do aniversariante e os convidados que participarão da festa. Nesse convite tem que ter o motivo do convite, do evento, tá? Qual é o motivo? É um aniversário, é a formatura, é um casamento, é uma cerimônia de confraternização? Não sei, então a gente precisa saber e tem que estar claro no convite. Quem envia o convite, ele se chama o remetente, tá? É o mesmo nome dado às pessoas que enviam uma carta. Então, o remetente é aquela pessoa que enviou o convite, que está convidando. A mensagem do convite são justamente as informações sobre o motivo, sobre a data e o horário que precisam estar presentes. Data e horário do evento tem que ter no convite. Onde será o evento? A gente precisa saber o local, porque como é que eu vou para uma festa se eu não sei onde é que é, não é? Então, olhem só, vamos perceber se esses dois convites que eu apresentei para vocês, um que tem o tema Branca de Neve e o outro que foi feito pela Chapeuzinho Vermelho para chamar o lobo para casa, para a festinha especial dela, se tem essas informações, tá bom? O motivo do convite da Mariana está claro nesse convite? Vamos ver, olha só. Em um mundo encantado de fantasia, encanto e magia, celebramos o 4º ano do reinado da princesa Mariana. Então, dá para entender que vai ser um aniversário? Sim, não é? E no convite da Chapeuzinho Vermelho, querido lobo, por favor, venha à minha festinha especial amanhã à tarde. Dá para entender que qual é o motivo do convite? Sim, não é? Vai ser uma festinha especial. E dá pra gente perceber onde será, a data e o horário do convite. Essas informações estão claras. No convite da festa da Mariana, sim, estão claras. Por exemplo, olha só, dia 27 de janeiro às 20 horas. Então, a gente tem aqui o dia e o horário do evento. No convite da Chapeuzinho Vermelho, só diz que é amanhã à tarde, mas não diz o horário correto, o horário fixo. Então, o lobo pode chegar depois do meio-dia, que já é à tarde, não é? Ou então, pode ser também no final da tarde, ela não deixou isso especificado, certo? O local está claro no convite da Mariana, o local? Sim, olha aqui, ó, no salão de festas, na Rua Barcelona, 122, certo? E no da Chapeuzinho Vermelho, tá claro o local e o endereço do local? Não, né? Mas fica implícito, está... já dá pra gente entender. Venha à minha festinha especial amanhã à tarde. A gente sabe que vai ser amanhã e a gente imagina que seja na casa da Chapeuzinho Vermelho, certo?
Então, a gente compreendeu, a gente entendeu agora quais são as características do convite, não compreendeu? A gente tem o motivo do evento, tem que ter no convite, tem que ter quem envia o convite, que é o remetente, é quem assina o convite, tem que ter a mensagem do convite, a data e o horário e onde será o evento, certo? Não esqueçam disso. Minha gente, agora a gente vai fazer a análise linguística da letra L, tá bom? Vocês já devem ter estudado a letra L, ó, o sonzinho tá? E nesse conto que a gente conheceu hoje, tem algumas palavrinhas com a letra L. Vocês querem conhecer? Olhem só, esse personagem, ele é o lobo. Lobo começa com a letra L. E a gente trouxe aqui os principais tipos da letra L, tá bom? Olha só, o L bastão, o L de imprensa e o L maiúsculo e minúsculo cursivo, tá bom? Lobo. Onde está a letra L na palavra lobo? Olha aqui, ó. Lobo, certo? Agora, olhem só, a gente tem aqui a floresta, a Chapeuzinho Vermelho, o bolo que a Chapeuzinho Vermelho levou dentro da cestinha para a vovó e o lenhador. Vamos encontrar a letra L nessas palavras? Vamos? Então, olha só, floresta. Olhem só como se escreve floresta. Floresta. Mas não começa com a letra L, tia Cris. Não começa com a letra L, mas tem a letra L aqui, ó. Olha o sonzinho do L, ó. Viu? Se não tivesse o L, ficaria floresta. Tá certo? Não, né? Então, floresta. E olha Chapeuzinho Vermelho. Onde é que tá a letra L? Chapeuzinho Vermelho. Olha aqui, ó. O L aqui também, ele vem acompanhado do H, olha. Tem outro sonzinho, ó. Vermelho, certo? E o bolo? Bolo. Olha que curiosidade, gente. Se eu pegar as duas sílabas de bolo e modificá-las de lugar, sabe que palavra vai dar? Lobo. Olha aqui, ó. Lobo. Bolo. Legal, não é? E a outra figura que foi justamente o herói dessa história, que foi o seu lenhador. Olha como é que se escreve lenhador. Lenhador. Legal, não é L é lé, certo? Agora, a tia Cris trouxe uma tarefinha de casa para vocês. Vocês vão pesquisar em livros, revistas, palavras e imagens com a letra L, tá bom? E vão colar no caderno de vocês. Aqui são algumas imagens, ó, com L. Lápis, lobo, lagosta, leão, laranja, limão e ladrão, tá? A gente espera que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês tenham amado a história da Chapeuzinho Vermelho. Vocês hoje aprenderam como que a gente pode utilizar um convite, para quê e quais são as características do convite. E aí vocês já podem até fazer um convite e enviar para a tia Cris, convidando ela para o aniversário de vocês, tá bom? E o tio Eli também. Um cheiro no coração de vocês e até a nossa próxima aula, pessoal! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem, na aula de hoje, em língua portuguesa, nós vamos falar sobre sinônimo e antônimo. Você já ouviu falar? Vamos entender um pouquinho mais sobre tudo isso, né? Então, vamos primeiro, como sempre faço, a gente vai para o significado, o conceito, né? Então, vamos ver primeiro o conceito de sinônimo. São palavras ou expressões que possuem o mesmo, olhem bem, o mesmo
ou aproximadamente o mesmo significado que outra palavra. Vamos entender como isso acontece na prática, tá? Quando é que é o mesmo significado e quando ele se aproxima? Então vamos lá. Quando tem o mesmo significado, por exemplo, casa, lar, é o mesmo significado. Se eu construir uma frase usando a palavra casa e quiser trocar pela palavra lar, o significado vai continuar o mesmo. Ele não vai mudar o sentido da frase. A mesma coisa acontece com longe e distante, contente e alegre. Agora nós vamos ver quando é que esses sinônimos se aproximam. Baixo e pequeno. Como isso? Vamos ver na frase. Moro em um prédio baixo. Isso significa que ele tem poucos andares, tá certo? Moro numa casa pequena. Isso significa que minha casa tem poucos cômodos, né? Pode ter um quarto, uma cozinha, um banheiro, uma sala, né? Porque tem casas que tem 4 quartos. Essa aqui é menor, é pequena, tá? Então, essas duas palavras, elas se aproximam no seu significado, mas temos que sempre observar o contexto em que elas estão sendo colocadas, tá? Mas baixo e pequeno são sinônimos? Sim, são, tá? Mas a gente tem que sempre observar isso aí, tá? O contexto em que elas estão sendo empregadas. Vamos aos exemplos, né? A menina está alegre, a menina está contente. Isso quer dizer a mesma coisa, tá? Tanto alegre como contente é a mesma coisa. Então ela aí tá, né, contente. Alegre é igual contente, ou seja, tem o mesmo significado essas duas palavras. Então eu posso substituir, tá? Se eu não lembrar da palavra alegre naquele momento, eu posso colocar contente. Isso não vai fazer nenhuma diferença. Tá certo? Então vamos lá. Hulk é valente. Hulk é corajoso. Olha aí o Hulk forte, né? Então, Hulk é valente e Hulk é corajoso. Valente é igual corajoso. Quando eu falo igual, é que essas duas palavras têm o mesmo significado. Tanto posso colocar valente como colocar corajoso. Não vai fazer diferença, vai ser sempre o mesmo sentido. Tá? Então ela aí tem o mesmo significado, não vai mudar o sentido da frase. Algumas palavras que eu trouxe para vocês que são sinônimas e eventualmente vocês até usam aí, né, nas produções de vocês, nas frases que vocês constroem aí na sua casa agora, né, porque nós estamos aí em casa, ou alguns que já estão voltando, né, para a escola, não é isso? Então vamos lá. Alegria aqui, né? Ó, alegria é a mesma coisa que felicidade. Tranquilo é a mesma coisa que calmo. Rápido é a mesma coisa que veloz. Difícil é a mesma coisa que árduo. Mas se caso você queira buscar uma outra palavra sinônima, você também pode pesquisar ou no Google, né, no seu computador, ou também, ó, no nosso dicionário, tá certo? Você pode encontrar aqui outras palavras que também são sinônimas, tá? Aqui eu só trouxe algumas para vocês terem aqui como exemplo, mas tem várias, né? Então vamos lá. Bem, nós vimos até agora sinônimo. Agora nós vamos para o antônimo, tá? Então vamos lá. Antônimo são palavras que têm significados contrários, opostos, tá? Então vamos ver aqui. Por exemplo, feliz
né? Olha aí, a menina está feliz. Triste. Não são duas coisas opostas, diferentes? Até mesmo lá no comportamento, não é? Então elas são opostas. Isso, quando acontece, nós chamamos de antônimas, tá? Elas são palavras antônimas. Então, feliz é o oposto de triste. Triste é o oposto de feliz. Então, quando você construir sua frase, dependendo do que você quer construir, né, dizer se feliz ou triste, você pode usar uma das palavras aqui, né? Sempre observando aí o que você quer falar, tá bom? Aí nós temos também, ó, eu estou feliz com a sua presença, não é? Ana está triste. Ana está chorando, Ana está triste. É diferente de quem está feliz, não é? Em algum momento da vida, a gente tem um momento de tristeza e também tem um momento de felicidade. Porque a gente não é feliz o tempo inteiro, né? A gente tem aqueles picos, né? Ora a gente está feliz, ora a gente está triste. Depende do contexto, né? Mas também não é todo o tempo triste e nem todo o tempo feliz, tá? Triste é diferente de feliz. Tá? Essas duas palavrinhas aqui têm significados diferentes, então são palavras opostas, tá? Então são antônimas. Então vamos ver aqui, ó. A professora passou um exercício muito difícil. Eita, né? Difícil. Vai ser difícil esse exercício? Não, né? Porque você sempre vai ter o conhecimento para resolver, então nunca vai ser difícil, tenho certeza, né? Mas a gente pode também falar, ó, a professora passou um exercício muito fácil, tá certo? Então, difícil, né? E fácil são palavras opostas, tá? Difícil é diferente de fácil, tá? Então tem significados diferentes, né? Então significados opostos, são totalmente diferentes uma da outra. Algumas palavras que são antônimas, olha, trouxe para vocês. Como nós vimos ali, né? Felicidade, tristeza, calmo, nervoso, veloz, lento, árduo, fácil. Então aqui nós estamos vendo o contrário, ó, dessa outra palavra aqui, tá certo? Então são contrárias. Então são opostas, são antônimas. Agora um pouquinho de atenção, tá? Porque vai vir aí uma outra forma em que a gente pode também ver que são antônimas. Aí nós temos que prestar atenção em algumas expressões que vão dizer sobre isso. Ó, quando acrescentamos in ou in, né, ou seja, in ou im, no início de algumas palavras, mudamos o sentido delas. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra correto, né? Todo mundo consegue entender o que seja uma coisa correta. Agora, quando não é correto, como é que eu poderia falar? Aí é que vem a expressão NI, aliás, IN, né? Nós estamos falando de IN. Então, por exemplo, incorreto. Então, eu usei aqui, ó, I e o N, tá? Essa expressãozinha bem aqui. No início da palavra, ó, a palavra não é a correto, então eu usei aqui, ó, incorreto. Quer dizer o quê? O contrário de correto, né? Eu posso também falar assim, tá? Aí eu tenho aqui outra palavra, possível. Quando eu quero dizer o contrário de possível, eu posso falar impossível, tá? Então temos essa forma também de observar aí o antônimo de algumas palavras. Acontece em todas as palavras dessa forma? Não, tá? Por isso a gente tem que ter atenção. E na dúvida, ó, não esqueça, sempre olhar aqui no dicionário.
tá? Ele tem aqui como você perceber a classificação, como é que eu posso falar? Segmentação, né? Eu quero dizer isso, segmentação de palavras. Então traz tudo aqui no dicionário. Então aqui é um livro certo para você pesquisar, tá? Por isso que é importante você ter um dicionário em casa. Se caso você queira comprar um livro, peça para a mamãe, mãe, compre um dicionário. Vai ser útil para você para a vida toda, não é só para agora não, tá bom? Então eu trouxe aqui também para vocês um exercício para a gente praticar, tá? Ele acontece da seguinte forma: marque A ou B pela legenda. Qual é a legenda? Ó, aqui, estou circulando a legenda. A legenda diz o seguinte: coluna A, nós vamos marcar sinônimos. Coluna B, antônimos, tá? Então a gente vai observar os grupos de palavras que estão aqui e dependendo desse grupo, a gente vai marcar um X em A ou B. Então vamos lá. Fácil, difícil. São sinônimos ou são antônimos? Quem botou antônimo acertou, né? Fácil é o oposto de difícil. Chorando e rindo. Letra B. Muito bem, aí quem está acompanhando e observando também e acertando, tá? E a letra B. Apontando, mirando, né? Estou apontando, eu estou mirando. Então é a mesma coisa, o mesmo significado. Então elas são sinônimas. Então letra A. Desagradável, agradável. Já está aí bem claro, né? Que são antônimas. Letra B. Sorridente, alegre. Nós temos aí sorridente, alegre. Então é a mesma coisa. Então, letra A. Animados, desanimados. Então, estamos vendo que é o oposto um do outro. Então, antônimo, letra B. Chute e pontapé é a mesma coisa. Então, letra A. Escuro, claro, né? Aí já está bem claro, né? Que são antônimas, tá? Então, letra B. Companheiros e amigos, então tem os mesmos significados. Então, aí, letra A, tá? Então, nós tivemos aqui, ó, né? O exercício onde nós vimos aí antônimos e sinônimos, que foi o nosso tema da nossa aula de hoje. É importante a gente estudar sinônimo e antônimo. Por quê, professor? Porque nós vamos precisar eventualmente produzir textos. E a gente, quanto mais palavras a gente conhecer, quanto mais significados eu souber, melhor será para a minha produção. Por isso que é importante a gente estudar essas palavras, né? Esse sinônimo e antônimo, né? Então, quando você for produzir uma frase ou um texto, você terá a liberdade de usar ou uma ou outra, dependendo aí do contexto, lógico, né? Então é sempre bom, antes também, você sempre ler, tá? Pegar um livro, seja qual for o livro, se está muito próximo aí de você, até dicionário a gente lê também, sabia? Tá? Então a gente pode ampliar o nosso conhecimento através da leitura. Gente, não tem como você conhecer as coisas senão também através da leitura, tá? É importante. Com a leitura você tem a fluência, né? Tem a forma melhor de escrever, vai escrever com muito mais exatidão, né? Corretas as palavras, então tudo vai facilitar na sua vida, né? Como vocês viram ao longo da nossa história, né? Aqui das nossas aulas, vocês perceberam que nós tivemos vários gêneros textuais, que isso também é uma forma de você conhecer esses gêneros para depois você produzi-los, tá? De acordo com o contexto que você vai colocar, tá? Se você vai fazer um bilhete, se você vai fazer uma carta,
né? Ou se você vai fazer uma notícia, lembra da notícia? Ou uma ficha técnica. Então, todos esses gêneros textuais que você estudou, você conhece, sabe as características, para que você produza isso também no final da sua aprendizagem. E para facilitar essa produção, aí você vai estudando também as palavras, né? Sinônimos e antônimos, que facilita muito, muito a sua construção, tá certo? Então, o nosso tema de hoje foi sinônimo e antônimo. Paramos aqui? Não. Você tem que praticar mais. E como é que eu faço isso? Você pode inventar jogos, você pode brincar com a sua família aí de antônimo e sinônimo, tá? E isso vai facilitando o conhecimento de vocês. E vão alargando, né, o conhecimento, vão aumentando o vocabulário também de vocês de algumas palavras sinônimas e antônimas, tá bom? Não se esqueça disso, praticar sempre, tá bom? Então, na próxima aula, nós estaremos aqui novamente para mais alguns conceitos para vocês, ok? Um abraço a todos e até lá. Tchau!